Imagine-se com 18 anos, enfeitada para um dia que deveria ser de festa. Véu tingido de açafrão cruza seu rosto, cabelos presos com fitas, as mãos cobertas por pequenas joias. Lívia Terça caminha atrás de cantos familiares, ladeada por parentes que cantam antigas canções Fecinai, e por um cortejo que celebra aquilo que todos chamam de início de uma nova vida. Ela não sabe, ainda, que a tensão que palpita sobre as vozes alegres não é apenas nervosismo de quem abandona a casa paterna, é a expectativa de uma prova que transformará seu corpo em um documento público. Esta é a história do ritual macabro da noite de núpcias que Roma, ao longo de séculos, procurou obscurecer, não por magia ou conspiração central, mas por um conjunto de decisões culturais, religiosas e políticas que redesenharam quais memórias seriam preservadas e quais seriam deixadas em silêncio. Reconstituição. Lívia entra no átrio da casa do marido. As tochas lançam sombras tremeluzentes sobre colunas de mármore. O som de sandálias a acompanha até o centro do aposento. Uma figura encapuzada, a prônoba, espera por ela, acompanhada de escravas que seguram um tecido pesado. Há entre os convidados um homem de semblante grave apontado como médico ou talvez uma parteira experiente. Sobre uma mesa coberta por um pano escuro, encoberta por outro tecido, repousa algo que nenhum presente deseja ver revelado. Uma pequena estatueta, de forma fálica, envolta, aguardando o momento em que será trazida à luz. Reconstituição dramatizada. Elementos e falas são hipotéticos, pensados para evocar a cena com fidelidade ao imaginário e às fontes antigas. O que para Lívia deveria ser apenas o começo de uma vida compartilhada, é na realidade uma formalidade jurídica. No imaginário romano, e ao menos em certos contextos sociais e períodos, o casamento não se consumava apenas pelo juramento, pelo banquete ou pela presença de parentes, precisava ser provado. Consumação física, virgindade e a presença de testemunhas eram traduzidas em evidência pública. O corpo da noiva podia, em alguns casos, funcionar como prova de um contrato. Essa tradução do íntimo em prova exterior encontra registro em autores antigos. Estão lá as denúncias e o escárnio de escritores cristãos como Agostini, Arnobius e Lactantius, e menções antiquárias de Varro. Mas é preciso dizer desde já, as fontes são fragmentárias e tendenciosas. Muitas vezes foi o olhar crítico de adversários do paganismo que detalhou aquilo que queria censurar. A evidência sugere práticas reais em determinados estratos sociais, sobretudo entre as elites, mas não permite uma afirmação absoluta de que todo o casamento romano seguiu essa cena. Antes de adentrarmos o que sucede após o cortejo, entenda o panorama público. Nas vias de Roma, a noiva era acompanhada por parentes, vizinhos e, frequentemente, por músicos e padrões simbólicos. O véu, o chamado flammeum, de cor alaranjada ou açafrão, distinguia a noiva. Ele marcava a passagem de uma esfera para outra. Havia canções, oferendas, o ritual de carregar a noiva sobre o límen, sobre o umbral da nova casa, que para muitos encerrava tanto um gesto de proteção quanto um sinal de posse. O casamento era ao mesmo tempo festa privada e extensão de ordem pública. Para o direito romano, que enxergava relações familiares como formas de autoridade e propriedade, esta dupla face era essencial. Alianças pessoais tinham consequências patrimoniais e dinásticas. Assim, o que se desenrolava naquela noite na casa de Marcus Petronius Rufus, marido de Lívia na Reconstituição, estava imbricado numa teia de expectativas legais. É aqui que entra a figura da prônoba. Tradicionalmente, a prônoba era a matrona que presidia a cerimônia, aquela cujo papel era assegurar a validade ritual do enlace. Ela chegava vestida com gravidade e autoridade social. Em muitos relatos, conduzia a noiva até o marido e certificava-se de que os ritos iniciais fossem feitos. Mas a prônoba não era apenas um símbolo. Em alguns contextos, ela liderava a transição para um espaço mais fechado, aquele onde a verificação da consumação se tornava possível. A prônoba comandava as formalidades, convocava testemunhas e, em algumas reconstituições, ordenava que os panos que cobriam a figura simbólica fossem removidos. Entre as testemunhas, além de parentes, podia haver um médico ou uma parteira, presença que para nós hoje soa invasiva e degradante. Para os romanos, porém, a presença de um perito que atestasse a consumação era um modo de transformar a intimidade em prova pública. O objeto encoberto que aguardava ser revelado tem nome, Mutinus Tutinus, uma divindade com atributos fálicos associada à fertilidade e potência. Não se deve reduzir Mutinus a um fetiche grotesco. Na mentalidade romana, muitas formas de culto eram simbólicas e ligadas às esperanças de fecundidade, continuidade da família e apropriação do ordenamento social.
A estatueta, frequentemente descrita nas fontes como de tamanho pequeno, de fácil ocultamento ou exibição, carregava uma função ritual. Ela servia como testemunha simbólica de uma virilidade que deveria ser confirmada naquela noite. Quando o pano caía, não era tanto a curiosidade vulgar que guiava os presentes, mas a necessidade de que ali se formalizasse, diante de olhos e de leis, o que garantiria o futuro legal do casamento. As fontes antigas que nos falam desse costume o fazem com tons variados. Varro, ao tratar das antiguidades e das práticas antigas, registra fragmentos de costumes que para ele pertenciam a um mundo regulado por tradições. Já os escritores cristãos como Augustin e Lactantius usam descrições desse tipo para denunciar a impureza dos ritos pagãos, usando o detalhe para chocar e ao mesmo tempo para construir um argumento teológico e moral. Arnobius também, em sua obra apologética, apresenta cenas rituais com escárnio, a fim de provar a inferioridade dos deuses antigos. É importante sublinhar que essas são críticas deliberadas. A intenção apologética torna a descrição mais áspera, mais acusatória, e ao fazê-lo, estas vozes ajudaram, paradoxalmente, a preservar para nós traços do que buscavam condenar. A visão que nos resta é, porém, atravessada por filtros. O registro é predominantemente masculino, muitas vezes feito por inimigos ou por observadores externos. A ausência de vozes femininas diretas, a própria Lívia jamais escreveu, é um silêncio que pesa nas reconstruções. Voltando à cena, com a prônuba advertindo e as vozes decrescentes do cortejo se dissipando, o pano é levantado. A pequena estátua surge e a sala inteira toma uma qualidade de procedimento legal. A partir daí começa a formalidade que notifica um exame, uma observação, uma possível declaração por escrito. O médico, quando presente, não busca prazer nem morbidez. Sua tarefa, no entendimento romano, era atestar condições que interessavam ao direito. Era comum, segundo interpretações de fragmentos e comentários antigos, que se redigisse um documento no qual se registrava o que havia ocorrido naquela noite. Assinaturas, juramentos, testemunhos escritos podiam ser arquivados para o caso de disputas futuras sobre heranças, legitimação de filhos ou questionamentos sobre a liberdade da mulher. A consumação se tornava literal e figurativa, consumava-se a união e consumava-se a prova. A emergência desse procedimento faz sentido sobre a ótica de uma sociedade que tratava crianças e mulheres em termos de continuação da família e de sucessão patrimonial. Convém explicar com clareza o conceito de manus, a transferência de autoridade. Em Roma, o casamento podia implicar que a mulher deixasse a tutela do pater familias e passasse para a autoridade do marido. Essa transferência chamava-se entrar na manus. Havia diferentes formas de casamento. Em alguns tipos, a mulher permanecia sob a potestade do pai, em outros, sob a do marido. A verificação da consumação, em certos casos, servia a fins ligados a essa transferência. A consumação poderia justificar a efetividade do casamento e a consequente alteração de status. A lógica jurídica, fria para nós, era coerente internamente. Garantir a legitimidade dos filhos e, por extensão, do direito à herança, dependia de provas que pudessem ser invocadas em tribunais. O exame notarial da noite de núpcias, portanto, não é um capricho, mas uma solução prática dentro de um arcabouço legal que colocava propriedades e sucessões acima da esfera puramente privada. Dizer que tudo isso acontecia de forma idêntica em cada domus romana seria um erro. A evidência aponta para variações. O costume pareceu mais persistente entre as classes altas, onde a herança e o prestígio exigiam provas mais rígidas. Em camadas populares ou em outras províncias, a prática era menos documentada e possivelmente menos padronizada. Além disso, as normas e costumes mudaram com o tempo. O que é descrito em fontes do período republicano pode não corresponder exatamente ao que se fazia no Império Tardio. Precisamos, portanto, qualificar. Em certos contextos, e sobretudo entre elos privilegiados da sociedade, a noite de núpcias podia funcionar como ritual de prova. O momento do exame, quando narrado pelas fontes, é sempre descrito com nuances de humilhação. Não podemos ignorar isso. Que uma mulher jovem, diante de parentes e de autoridades, fosse sujeita à exposição de sua intimidade, mesmo quando ritualizada, implica uma violência simbólica, que hoje devemos nomear. O valor desse ato não era apenas simbólico, ele tinha efeitos jurídicos concretos. A possibilidade de registrar um exame oral ou trazer testemunhos
eram um mecanismo para que um marido pudesse, se necessário, invocar direitos sobre a esposa e sobre eventuais descendentes. Lívia Terça, na Reconstituição, experimenta a ansiedade dessa exposição. Mãos trêmulas, olhos desviando, não se trata de pornografia, mas de uma experiência de despossessão que transformava o feminino em prova. As acusações e a crítica dos apologistas cristãos foram um fator decisivo para que parte deste ritual se tornasse objeto de vergonha pública. Augustine, em suas obras morais, usou episódios como este para denunciar a sujeição pagã à carne e ao que consideravam ritos dissolventes da moral cristã. Lactantius fazia o mesmo, apontando para as práticas como sinal do erro dos antigos. Arnobius e outros não apenas descreviam, condenavam. A ascensão do cristianismo, portanto, implicou uma reconfiguração do campo simbólico. Práticas que até então eram integradas a um sistema de sentido foram reinterpretadas. Aquelas que chocavam a nova moralidade foram publicamente estigmatizadas. O resultado não foi um apagamento mecânico, organizado por um único comando, mas uma erosão cultural. Estátuas foram tiradas de exposição, imagens foram escondidas ou destruídas, ritos passaram de públicos a privados, e a documentação que sustentava certas práticas deixou de ser produzida ou preservada. Por mais que muitos costumes antigos persistissem, a leitura dominante mudou. É essencial deixar claro que falar de Roma tentou apagar, como propõe o título, não é afirmar uma conspiração monolítica. O que vemos é um processo multifacetado, intervenção institucional por parte de autoridades que adotaram o cristianismo, ação de grupos religiosos que contestaram símbolos e imagens, incentivo a novas normas morais que tornaram certas práticas vergonhosas e, não menos importante, escolhas de preservação, quais textos copiar, quais obras conservar, quais estátuas restaurar, que foram feitas ao longo de séculos por homens em posições de poder. Essas escolhas resultaram em um arquivo seletivo. A consequência é que numerosas práticas, especialmente aquelas que envolviam intimidade feminina e que trouxeram vergonha aos vencedores religiosos, apareceram menos nos registros sobreviventes. A palavra apagar, portanto, descreve um fenômeno real de perda e ocultação cultural, mas exige a proximidade de um raciocínio que explique suas causas múltiplas e não aponte para uma única vontade centralizadora. A arqueologia ajuda a preencher lacunas, embora com limites. Fragmentos de estátuas fálicas, imagens votivas quebradas, contextos de depósito em santuários e larários escondidos indicam que objetos com função simbólica existiram e foram em muitos momentos alvo de destruição ou desfiguração. Inúmeros achados de imagens mutiladas em contextos tardios corroboram a hipótese de que, em algumas localidades, símbolos associados à fertilidade foram alvo de atos deliberados de remoção. Isso não prova que cada casa romana tenha seguido o rito da mesma forma, mas confirma que a esfera simbólica foi contestada. Quanto aos registros escritos, muitos dos que detalham a prática o fazem de fora. Os apologistas cristãos relataram para denunciar. Os antiquários registraram para categorizar o passado. Os juristas, por sua vez, produziram normas que nos dizem mais sobre as consequências legais do que sobre a experiência íntima vivida pelas mulheres. A ausência de relatos femininos é um problema metodológico grave. Mulheres raramente deixaram cartas ou tratados que relatassem em suas próprias palavras o que experimentaram nessa noite. O que nos resta são vozes masculinas e documentos legais que tratam o corpo feminino como objeto de prova. Isso significa que a reconstrução da experiência de Lívia e de tantas outras é sempre provisória, um esforço cuidadoso de empatia, apoiado em indícios materiais e textuais. Quando descrevemos a humilhação ou o medo, o fazemos reconhecendo a incerteza. Possa ter sentido, é possível que, a evidência sugere. Essas marcações de incerteza evitam transformar conjectura em fato e honram o silêncio que atravessa a história. Uma pergunta urgente: por que transformar a noite de núpcias em cena pública, e muitas vezes documentada? A resposta, em resumo, liga-se à lógica do direito romano: garantir paternidade legítima, estabelecer ordens sucessórias e proteger interesses patrimoniais. Em uma sociedade onde a herança preservava famílias e nomes, uma dúvida quanto à virgindade ou à consumação cabia ser resolvida de maneira que o masculino pudesse invocar provas. Também havia uma dimensão social de honra, a honra da família paterna, a honra do marido, a vergonha pública de uma alegada fraude. A formalização do íntimo operava, assim, como um dispositivo que transformava conflitos de intimidade em litígios públicos. Ao mesmo tempo, é necessário lembrar a plasticidade dos costumes. O que em um momento funcionou como um instrumento legítimo de regulação,
poderia em outro ser visto como brutal e indigno. Quando o cristianismo assumiu posição de força, reformulou parâmetros. A sexualidade foi reavaliação moral, a castidade ganhou nova centralidade e muitas práticas rituais pagãs passaram a ser vistas como obscenas. Essa mudança de paradigma provocou não apenas um deslocamento de símbolos, mas também um reposicionamento de quem tinha autoridade para redigir a memória coletiva. O apagamento deixou lacunas e feridas. Ao retirar do público certas práticas, eliminou também possibilidades de narrativa sobre a experiência feminina. A historiografia herdada é, em grande medida, masculina e institucional. Recuperar o que foi perdido, nomear as práticas, entender como funcionavam na complexidade de seus contextos, é um ato de justiça historiográfica. Reconhecer que a noite de núpcias podia ser ritual e instrumento jurídico é admitir que, em muitos momentos, o corpo feminino foi tratado como peça de um mecanismo social maior. Retornemos a Lívia. Após o exame e a declaração que pode ou não ter sido redigida, a noite se encerra em silêncio. Para ela, o ato resulta não apenas em estatuto legal, mas em uma memória que carregará, o misto de alívio e vergonha, da obrigação e da espera. Se a documentação registrou que a consumação ocorreu, o casamento ganhou corpo legal. Se não, a possibilidade de contestação pairaria como ameaça. A história de Lívia é, portanto, a história de muitas mulheres que atravessaram transformações jurídicas com impactos profundos sobre suas vidas íntimas. Ao refletirmos sobre esses fatos, somos desafiados a pensar em dois movimentos paralelos. Por um lado, a sofisticação jurídica de Roma, que inventou mecanismos capazes de traduzir o íntimo em prova pública. Por outro, a desumanização que brota quando a intimidade é reduzida à evidência. Chamar esse conjunto de rituais de macabro não é mera hipérbole, é uma tentativa de nomear a violência simbólica que transformava corpos em documentos. Ainda assim, é preciso evitar o sensacionalismo barato. O juízo é histórico, crítico e empático. Não acusamos indivíduos concretos que viveram há 2000 anos. Procuramos entender estruturas. Como desapareceu essa prática da memória? Em parte pelo processo de cristianização e pelo novo repertório ético e iconográfico que se estabeleceu. Em parte pela própria dinâmica de arquivos. O que se copia, se preserva. O que se recolhe, se esquece. Em parte também pela evolução interna das leis e dos costumes, que encontraram outras maneiras de lidar com questões de paternidade e herança. O resultado é um apagamento parcial. Fragmentos arqueológicos e narrativas críticas sobreviveram, mas muito da textura íntima, dos jeitos, dos medos sussurrados, foi perdido. A pergunta final, que retorna à voz do presente, é tanto histórica quanto moral. O que aprendemos com esse silêncio? Aprendemos que as instituições que prometem ordem e justiça podem, ao mesmo tempo, instrumentar a opressão. Aprendemos que os arquivos são seletivos e que o que chamamos de passado é muitas vezes o escoamento de decisões políticas e culturais sobre o que merece ser lembrado. E aprendemos, acima de tudo, que as vozes que faltam, as mulheres que permaneceram caladas nos documentos oficiais, precisam ser imaginadas com cuidado e respeito. Lívia Terça sai da casa dos Petrônios diferente do que entrou. A festa continuou nas ruas, os convidados partilharam vinhos e conversas, mas houve um momento naquela noite em que sua privacidade foi objeto de prova e sua intimidade convertida em registro. Talvez Marcos Petrônios Rufus tenha sentido segurança adicional, talvez tenha também sentido a distância que uma prova pode criar entre pessoas. Talvez Lívia, no silêncio dos anos seguintes, tenha se lembrado daquela sala com a mesma nitidez com que lembramos hoje, de vestígios arqueológicos e de palavras dispersas em tratados. A história, muitas vezes, é isto, restos que pedem interpretação. Se essa narrativa despertou sua curiosidade por histórias sombrias do passado e por como o poder molda memórias, inscreva-se no canal e curta este vídeo. É um incentivo simples para continuarmos a recuperar perguntas que o tempo tentou calar. Para encerrar, reforcemos o que o título propõe: o ritual macabro da noite de núpcias que Roma tentou apagar da história. Roma, enquanto coletividade de instituições e práticas, não operou um único gesto conspiratório, mas passou por transformações que levaram ao esquecimento deliberado de certas cenas. As razões foram muitas, religiosas, morais, políticas,
e a consequência foi um tipo de apagamento que rende às gerações atuais o trabalho de rememorar com cautela e coragem. Ao nomear essa prática e ao sondar suas causas, não só recuperamos um pedaço esquecido da vida antiga, como também refletimos sobre as maneiras pelas quais sociedades controlam corpos e memórias. Compartilhe este vídeo com alguém que goste de história e comente de onde você está assistindo. Sua interação ajuda a manter essas conversas vivas. Se quiser aprofundar, há outros episódios que tratam de ritos, lei e gênero na antiguidade. Assista ao próximo para seguirmos desvelando o passado.